Olá, dias de paz, luz e sabedoria para nós. Vamos então dar continuidade com as nossas aulas e hoje, aula 53, estamos no capítulo 2, seguindo para o capítulo 3. Então hoje entramos já no capítulo 3, já damos início ao próximo capítulo. Então, só fazendo aquela breve revisão, aula anterior, nós vimos ali a experiência, né, que aconteceu no quarto da torre. Na verdade, aquele momento junto com o mestre, né, e todos ali presentes, foi algo assim que deixou os jovens muito felizes, claro, todos, né, mas os jovens ficaram impressionados com toda aquela situação, o momento vivido ali. Então o Sr. Guy Ballard destaca bem isso, né, na fala dele, lá no registro dele, fala, olha, eles ficaram realmente assim muito felizes, né, muito impressionados com tudo que aconteceu ali, a experiência que eles passaram. E realmente é algo maravilhoso, né? Se pensarmos numa situação como essa, estando ali com um mestre liberto, onde você tem todo um envolvimento, uma imersão através de ensinamentos tão profundos, é algo que para a gente figura de maneira assim, às vezes até inacreditável. Mas está aqui registrado e é isso que a gente vem estudando, né? Nós temos passado como reflexão para que a gente possa avaliar e trazer a luz do conhecimento para os nossos dias. Bom, então, depois desse momento, eles partiram, né, no dia seguinte para Mina, lá para o local onde haveria a descoberta, né, da mina de ouro, e chegando lá, encontraram já às pressas ali o socorro que foi prestado ao Sr. Grey, que infelizmente teve lá um acidente na mina e acabou desencarnando. Mas antes disso, né, nos últimos instantes ali, junto com o Sr. Rayborn, ele pediu perdão para o Sr. Rayborn pela tentativa, né, o atentado contra a vida do Sr. Rayborn. O Sr. Rayborn, claro que o perdoou, não o condenou por isso, mesmo porque ele já sabia, já tinha sido alertado pelo mestre Saint-Germain. Então ali ele deu a bênção para o Grey poder partir, para que o Grey partisse com tranquilidade e em paz. E foi assim que aconteceu. Aí nesse momento, né, em meio a toda essa situação, o Bob Singleton, ele assume a superintendência, a supervisão lá da mina, fica muito feliz com isso, inclusive com a, vamos dizer assim, com a remuneração dele, que aumentaria, e a partir daí ele também teria a possibilidade de auxiliar, ajudar a tão amada irmã dele, Pérola, né, que ele comenta que tem a irmã e que ele poderia, a partir de então, pagar a faculdade dela, que era um sonho que ele queria realizar. E isso deixa todos muito felizes também, né? Porque é um dinheiro direcionado para o desenvolvimento de uma pessoa que se ama, enfim. Então, ele teve essa oportunidade, né? Abriu-se essa chance e aí, com toda certeza, ele se sentiu agraciado, né? Não só pelo gesto do Sr. Rayborn, mas, claro, por aquilo que é a providência divina. E depois de tudo isso, né, o Bob também, né, teve lá a situação em que o minério, né, ou o ouro que estava ali armazenado, ele acabou sendo descoberto. O Sr. Guy Ballard apontou o lugar, né, já sabia, já tinha enxergado ali o local, então aí ele deu o tempo necessário, calculou mais ou menos, né, eram uns 10 dias, foi lá para o 11º dia, foi que realmente chegaram lá no veio de ouro, e quando Bob viu aquilo, ele ficou impressionado. Ele falou, como assim? Mas pelos cálculos dele, por aquilo que ele havia estudado, né, enquanto engenheiro, ele não acreditava que pudesse haver ouro naquela parte, que o minério não tivesse depositado ali. Mas era uma exceção e o Sr. Guy Ballard tinha visto isso justamente sob a orientação do amado mestre Saint-Germain. Enfim, então, resumidamente foi isso, né? E aí,
A partir de então, tudo se ajusta ali na mina e passam alguns dias lá e depois o Sr. Reborn recebe um telefonema de que precisa voltar para o rancho, né, para a casa dele, para poder tratar de alguns assuntos. E aí, nesse momento, nesse intermédio aí acontece, né, a chegada, na verdade, de Pérola, né, que é a irmã do Bob. Então, a Nada, o Rex e o Sr. Guy Ballard, eles vão ao encontro, né, junto com o Bob, obviamente, vão ao encontro da Pérola para trazê-la ali para onde pro alojamento, né, na mina onde o Bob está. E quando o Sr. Guy Ballard diz que quando a Pérola chega na estação de trem, né, que encontra com o Bob, aí eles se dão conta de que realmente o amor, o carinho, o cuidado que um tem pelo outro é muito grande mesmo, né? Um amor expresso ali, um abraço muito expressivo, significativo. Então, a partir daí eles começam a se conhecer, né? E voltando lá para a mina, todos os preparativos ali para voltar para o rancho também, o Sr. Reborn conhece a Pérola agradece imensamente pelo carinho, cuidado, né, do Sr. Reborn, porque o Bob contou para ela que ele tinha recebido uma promoção e que a partir de então ele ia poder pagar os estudos dela. Então ficam todos muito felizes, radiantes, enfim. E o Sr. Reborn igualmente também fica feliz pelo fato dessa moça, né, ali tão jovem, ter a oportunidade de desenvolver os estudos dela, e isso vem através do irmão com o trabalho dele. Então eles passam ali um tempo juntos, aquele final de dia, à noite, lá com a Nada e o Rex cantando, né, com todo o seu talento, agradando a todos, e assim seguem para um descanso e depois vão para a viagem. No dia seguinte eles partem em viagem lá para o rancho, né? E nesse momento, né, nesse intermédio, a Nada e a Pérola fazem uma amizade assim muito, muito grande, né? Se identificam fortemente, e a Nada vai lá e tentar persuadir o Bob para deixar que a Pérola siga com eles em viagem para o rancho. E o Bob, sem problema, né, diz, poxa, acho que agora está todo mundo em família, né? Ou seja, o carinho é tão grande, apesar de acabaram de conhecer a Pérola, mas já se identificaram tanto com ela, todo mundo feliz. Falou, não tem problema, né? Ela vai com vocês. E assim eles partem em viagem. E aí Nada e Pérola acabam ali estreitando muitos laços e ficam muito felizes pela oportunidade. Aí eles seguem uma viagem bem tranquila, muito feliz, né? E o Sr. Guy Ballard ainda diz assim: o tempo passa rapidamente quando tudo é alegria e harmonia. E esta é uma das grandes leis da vida. E é um fato, né? A gente sabe disso. Quando nós estamos felizes, quando estamos ali harmoniosos, nós estamos numa situação que está tudo tão bom, tão maravilhoso, o tempo voa. Simplesmente. Fala, nossa, mas já passou, né? É como criança, né? Quando vai para o parque de diversão, tá lá se divertindo, aí acaba o momento, fala, poxa vida, mas já acabou. Então, é essa sensação, é um sentimento que nós temos em relação àquilo que nós vivemos, e é tão maravilhoso, passa muito rápido, né? E aquilo que normalmente é difícil, pesado, complicado, parece que leva uma eternidade para acabar. Então, manter a nossa atenção naquilo que é feliz, elevado, tem essa vantagem, ao mesmo tempo também a sensação de tempo e espaço aí invertida, mas uma coisa certa, é muito melhor estar feliz, harmonioso, né, do que a gente dar a atenção ou permitir que a distorção, né, essas variações e oscilações tomem conta da nossa vida, do nosso mundo. E aí o Sr. Guy Ballard ainda continua: se a humanidade tão somente compreendesse a necessidade imperativa dessas qualidades em suas vidas e entendesse
o fator vital em que elas se convertem através de seu uso consciente, estaríamos vivendo em um mundo maravilhoso, mais depressa do que possivelmente poderíamos imaginar. E é um fato. Se todos nós estabelecêssemos exatamente essas qualidades na nossa vida, nós transformaríamos o mundo. Mas depende exatamente do nosso desprendimento, né? De nós nos liberarmos de tantas amarras, tantas ilusões, tantas coisas que nos prendem através de padrões e conceitos que são tão equivocados. Então, algo para a gente pensar, refletir a respeito, porque é uma grande realidade. E sabemos disso, né? Muito bem. Então eles voltam lá da viagem, chegam, né, no rancho e vão descansar, né? Obviamente se alimentam para esse descanso e seguem aí. No dia seguinte, a Nada, o Rex e a Pérola, né, junto com o Sr. Guy Ballard, estão ali, vamos dizer assim, envolvidos, né, nas conversas, né, e querendo, inclusive, claro, os jovens querem apresentar o lugar, a região ali para a Pérola. E aí, então, eles saem para um passeio, vão para o lago na montanha, né? E aí, nesse momento, né, que eles chegam lá para fazer um lanche, para apreciar a paisagem, a Pérola sai caminhando um pouquinho, vai olhando ali, conhecendo o lugar. E num determinado momento, né, que a Pérola se afasta, o Sr. Guy Ballard tem uma sensação muito estranha. Ele tem a sensação de que a Pérola está correndo risco, perigo. E aí ele toma aquilo como uma intuição importante, avisa o Rex, fala, olha, vamos atrás da Pérola. E eles saem para ver onde que ela está. E eles avistam ela parada num determinado trecho, simplesmente parada ali, olhando para alguma coisa. Quando eles chegam perto, né, o Sr. Guy Ballard ainda diz, ainda bem que nós não chamamos ela, que nós não gritamos por ela, nós fomos até ela, né, e quando chegamos lá, o que nós nos deparamos? Pérola estava diante de uma cascavel, toda enrolada e pronta para dar o bote, mas ela estava fitando a cobra, ela estava olhando a cobra, ela viu a cobra e ficou ali como que sem fazer nenhum movimento para não ter o ataque da serpente. O Rex, nesse momento, né, ele sempre andando com uma corda na cintura, ele tira essa corda da cintura, tinha certamente habilidade, já jeito ali com essas situações ali na região, né, porque ele cresceu ali, então ele faz um laço com a corda e rapidamente ele enlaça a cobra e enforca ela. Né? O Sr. Guy Ballard disse que foi muito rápido, não deu tempo absolutamente de nada da cobra reagir. E com isso eles vão, né, para a Pérola para ver, imaginando que ela está mega assustada. E para surpresa deles, a Pérola está tranquila, está calma ali, sem reações, sem maiores reações. E eles ficam olhando assim, né? Puxa, mas poxa, que coisa, moça corajosa. E a Nada chega nesse momento também, né, e fala, poxa, você realmente é muito corajosa, né, diante da situação que aconteceu. Eles contam e o que aconteceu, e a Nada fala, olha, você realmente é muito corajosa. E aí, nesse momento, a Pérola diz para eles o seguinte, eu não acredito que pudesse acontecer qualquer coisa ruim com qualquer um de nós, porque o mestre, ele está sempre nos protegendo. O Sr. Guy Ballard, nesse momento, ele fica meio atônito, ele dá uma parada, assim, ele diz que ele fica sem voz, olhando, aí de repente ele recobra ali a consciência, e fala assim, mas que mestre que você está falando, né? Tipo, ela está falando de qual mestre? E ela responde para ele, mas que pergunta tola que o senhor está me fazendo? O mesmo mestre que vocês recebem orientação. Aí todos ficam ali sem entender, mas falam, puxa vida, então peraí, ela conhece Mestre Saint-Germain? E ela começa a relatar a história dela. Ela fala, sim, eu conheço o Mestre Saint-Germain, e o Mestre Saint-Germain já cuida de mim há muito tempo. Ela diz, olha, o Mestre Saint-Germain apareceu para mim quando eu tinha 10 anos de idade, que foi quando se deu o falecimento da minha mãe. E de lá para cá,
ele nunca me abandonou, ele sempre me orientou, me instruiu, se tornou esse mestre me dando todas as direções para aquilo que eu tenho até aqui. Né? Só que ele me pediu para não revelar nada para ninguém, nem mesmo para o meu irmão, né? Até um momento que fosse certo para isso, e ele diria quando. Então, ela ainda comenta que foi o mestre que a orientou de fazer a visita para o Bob nesse momento, nessa ocasião. Vá lá visitar o seu irmão, avise que você quer visitá-lo. Então, ela entendeu a partir daí, né, o porquê do mestre Saint-Germain ter orientado que ela fosse de encontro ao irmão, porque ela, obviamente, iria conhecer aí o Sr. Guy Ballard, o Sr. Reborn, né, Nada, Rex. Então, iria conhecer o grupo e ela falou, agora entendi o porquê dele ter me orientado dessa forma e o olhar dele estava diferente. Né? E ela diz, ele é o meu amado anjo mestre, né? Sempre chamou ele assim, o amado anjo mestre. E todos ficam muito felizes, voltam para casa, contam toda a história para o Sr. Reborn. O Sr. Reborn fica assim felicíssimo, né, com a notícia, e eles ficam ali então confraternizando, né, se irmanando, né, com aquele momento. Muito bem, aí na manhã seguinte, quando eles levantam para o café da manhã, né, o Sr. Reborn vem com uma notícia. Diz, olha, o mestre Saint-Germain mandou um aviso de que ele gostaria de nos ver na Caverna dos Símbolos, lá na Table Mountain, né, na Montanha da Mesa, dali 3 dias, 8 horas da manhã. Então, como sempre, tudo com dia marcado, hora, e não tem nada de atraso, de imprevisto, é como tem que ser. Então, 3 dias para frente, cairia na ocasião, lá cairia numa quinta-feira, eles iriam encontrar com o mestre logo pela manhã. Muito bem, daí fica todo mundo radiante, né, na expectativa do encontro, e tudo flui naturalmente ali. Bom, chega o momento do encontro, eles levantam cedo, se preparam como sempre, né? Colocam lá a sua roupa de caminhada, a sua roupa ali de exploração, porque eles vão entrar na caverna, enfim, estão paramentados, né? Estão preparados para esse tipo de atividade, né? de caminhada. E nesse dia, então, eles vão para lá, percorrem um trecho de carro, né, até onde é possível, e depois saem caminhados. O Sr. Guy Ballard tinha mais, acho que uns 3 quilômetros até chegar à caverna, né, então eles saem caminhando ali, deixam o carro num lugar seguro. Muito bem, e chegando lá na caverna, eles percebem, parece que o lugar estava com uma energia diferente, o dia estava carregado de uma energia espiritual diferente. Aí eles entram na caverna, uns 10 minutos antes, eles chegam lá e entram a caverna, e quando chegam a um determinado trecho, eles encontram o mestre, com um traje branco, como diz o Sr. Guy Ballard, impecável. E até se torna uma cena curiosa, porque eles estão todos vestidos ali que nem, né, vou falar, exploradores de montanha, né, com os trajes diferentes, e o mestre, né, com um traje certamente maravilhoso, muito bonito, então contrastando ali com as vestimentas deles. E aí Saint-Germain diz assim para eles, amados, saúdo-lhes em nome da magna presença eu sou. Então, é o mestre já recebendo aí os seus discípulos, os seus filhos do coração, né, para orientar, para instruir. Muito bem, e aí então o mestre fala, já vejo que vocês conhecem a minha discípula Pérola, né, então dispensa qualquer apresentação, e esta moça é uma alma muito pura. Por isso que eu a acolhi justamente para dar a direção a ela, para dar, né, esse respaldo, essa sustentação. Então, Pérola é uma alma muito pura, de acordo com o que o mestre coloca. Né? E aí ele fala para o grupo, olha, muito raro, muito difícil conseguir juntar
almas tão belas, né, como vocês. Assim, fisicamente, nesse mundo externo, nessa condição de mundo, é muito difícil conseguir fazer com que almas assim tão especiais estejam juntas no mesmo lugar. Então, isso é um trabalho do mestre ao longo do tempo, até chegar nesse momento onde ele reúne todas essas pessoas para algo tão importante, que são os ensinamentos que chegaram, né, até nós depois de algum tempo. E hoje, claro, estamos aqui falando a respeito disso. Bom, então, aí eles seguem em frente, o mestre pede para acompanhá-lo, eles vão seguindo até o arco branco, como a gente viu em aula anterior, tinha aqueles 3 arcos, eles vão para um arco, o arco branco ali dentro da caverna dos símbolos, e naquele momento, o mestre se aproximando da parede do arco, se abre um túnel. E dentro desse túnel tem uma luz muito suave. E eles vão caminhando centenas de metros, tá? Eles vão entrando bem a fundo nessa caverna e chegam até um determinado trecho onde tem lá algumas figuras em relevo, né? E essas figuras são simbologias muito antigas, de acordo com o que o Sr. Guy Ballard escreve ali, né? Ele relata. E depois dessas imagens, essas figuras, né, em relevo, tem ali uma porta de acesso, que eles também acabam adentrando e com isso chegam num salão muito bonito. E nesse salão, o Sr. Guy Ballard diz que uma sala muito ampla, né, tinha ali um equipamento que parecia um rádio. Ele viu assim e falou, nossa, mas é um rádio diferente, né? Se for um rádio. Ele disse que parecia um rádio. Então, era diferente, porque ele era todo transparente, né, e chamava muita atenção. E também existiam 12 cadeiras dispostas nesse lugar. Aí o mestre pede para eles sentarem, né, e o mestre Saint-Germain diz que esse instrumento, esse equipamento que eles estão vendo, é um rádio extraordinário, feito de um material absurdamente resistente, mais resistente que o aço, e com uma caixa transparente, né? E aí o mestre diz que a inventora desse rádio, ela estaria ali na caverna dos símbolos naquela noite, e que eles iriam conhecê-la. Então, puxa vida, né? O que acontecerá, o que será que vem aí pela frente? Então a expectativa de todo mundo, né? Puxa, quanta coisa maravilhosa, um rádio ali dentro da caverna, o que significa isso? Bom, e aí então o mestre diz, olha, eu gostaria que vocês ficassem aqui comigo 3 dias. Aí a gente para e pensa agora, peraí, eles vão ficar dentro de uma caverna 3 dias, mas o que há dentro dessa caverna? O que há, né, no coração, nas entranhas dessa montanha? Aí é onde entra a questão dos grandes centros que estão estabelecidos, escondidos, inacessíveis, como nós já vimos, à visão humana, ao nosso próprio acesso. Somente com o acesso de grandes seres, como é o caso do mestre Saint-Germain e outros mestres, é que é possível realmente adentrar esses locais. Então aqui eles vão ter todo o conforto, vão ter tudo aquilo que é necessário para eles ficarem muito bem. Então ficarão aí 3 dias sob orientação, cuidado do amado mestre Saint-Germain. E aí então eles seguem, né, obviamente felizes, né? Eu pelo menos estaria muito feliz, certamente eles também estavam por passar por uma oportunidade como essa. Então eles seguem para outro salão, né? E nesse salão há um laboratório de química, de acordo com o que o Sr. Guy Ballard relata. E aí o mestre Saint-Germain diz o seguinte: grandes mestres químicos estiveram trabalhando durante os últimos 50 anos aperfeiçoando fórmulas para a proteção da América na próxima crise final de sua experiência. Então, é interessante a gente observar isso aqui. 50 anos antes, nós estamos falando de 1930, ok? Então, ali, 1880, né? De 1880 para frente, já existiam
grandes mestres químicos trabalhando nesse laboratório para trazer determinados inventos, certos experimentos para proteção da América, né? São algumas fórmulas aí para proteção da América, como o mestre diz, porque haverá uma próxima crise final, há uma crise final na experiência desse país, né? Do continente, no final das contas, vamos dizer assim, né? Porque a América tem um papel importante aí, de acordo com o que o mestre fala. Então, há uma crise que está próxima de acontecer. Nós aqui, no nosso momento agora, né, falando no momento dessa gravação aqui, a gente está em 2021, então nós já vimos muitas coisas acontecerem, né, se a gente pegar pela história, né, não temos aí, fala assim, quanto tempo de vida nós temos aqui, né, que seja 40, 50, 30, sei lá, menos, mais, mas a questão nós, em 1930 existia uma outra realidade, né? Pensar em 1880, então, 1900, outra ainda, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu. Então, muito se estabeleceu ao longo desse tempo, em termos de problemas, né? A gente teve lá a queda da Bolsa de Valores em 1929, né? Então, essa situação que aconteceu lá foi uma crise mundial e a gente vem vivendo, né, com a história da pandemia também, vem vivendo uma outra crise, uma outra situação. Então, qual será a crise, né, essa crise final que o mestre fala, em que tudo está sendo preparado para dar suporte, dar proteção à América? Então, é algo que a gente não tem os detalhes, né? A gente não tem a profundidade disso, mas que a gente está vendo muita coisa acontecer, estamos, inclusive, no crescimento tecnológico, que é algo que a gente vai observar aqui também, bem interessante. E aí o mestre continua, depois dessa crise, olha só, será ensinado ao seu povo o uso da energia universal, não é energia elétrica, não é a energia que a gente conhece aqui, eólica, não, é energia universal, é energia divina, para obter luz, calefação, que é o aquecimento, e força, que é a energia elétrica que a gente tem. Isso ocorrerá com uma perfeição ainda maior do que se conheceu em eras anteriores. Então, já houve essa perfeição lá atrás e isso vai vir aumentado, vai vir ainda mais potencializado. Então, nós não chegamos nesse ponto ainda, isso é muito claro, né? Nós estamos aí com uma tecnologia muito avançada, mas a gente não tem ainda o uso dessa energia divina. Por quê? Porque está se estabelecendo o processo de uma crise muito grande e essa crise, então, depois dela, é que tudo vai acontecer. Quanto tempo vai levar? Mas, sei lá, não sei, a gente não tem como falar mais um século, menos, mais, não sei, mas é o que o mestre está apontando. Isso virá e a partir daí, depois desse momento, tudo começa um processo de transformação. É por isso que esses lugares, como a Caverna dos Símbolos, tem esses laboratórios preparando tudo isso para que lá na frente, né, ou seja, daqui em algum momento, a gente acabe entrando em conexão com tudo isso. Muito bem. Aí então, eles saem desse laboratório de química e vão para um outro salão que o Sr. Gaibala diz que é 3 vezes maior do que o laboratório de química, que tecnicamente seria um laboratório de elétrica. Aí o mestre diz para eles, muitos descobrimentos e inventos estão sendo trazidos à luz mediante o despertar da memória do passado em pessoas que estão realizando o trabalho experimental. Então, muita coisa que a gente tem hoje em termos de tecnologia vem exatamente desse processo que o mestre está falando lá em 1930. Então, de 1930 para cá, nós tivemos um boom tecnológico tremendo. Muita coisa já mudou, não é em absoluto nada parecido com o que a gente tinha lá atrás. Então isso evoluiu demais e é exatamente isso que ele estava apontando. Ele falou isso em 1930, que nós teríamos essa alteração, essa mudança, que muita coisa estava sendo preparada para trazer à luz, né, para trazer para a consciência
experimentos grandiosos, descobrimentos e inventos maravilhosos. E aí ele continua, ao trazer para a atividade externa, para o nosso mundo, da mente aquilo que se obteve em vidas anteriores, né, lá das antigas civilizações, e ao acrescentar a isso a perfeição maior e mais simples do futuro, as coisas se tornarão mais simples ainda do que eram lá atrás. Grande tecnologia que a gente nem imagina, acredita que o que a gente tem hoje é o máximo, né? Mas isso vai alcançar um patamar ainda mais elevado e mais simples. As pessoas que fazem esse trabalho estão preparando maravilhas e bênçãos indescritíveis para a América e seu povo. E por seu intermédio da América, para o mundo inteiro. Durante os próximos 70 anos, olha aí, 70 anos, ano 2000, a América e sua gente dificilmente poderão reconhecer-se quando olharem para trás e recordarem suas atividades limitadas de hoje, de 1930. E é um fato. Aqui é onde a gente tem essa orientação, essa grande informação que lá atrás ninguém nem imaginava e nem poderia acreditar. Então imagina quem leu esses escritos, isso que a gente está lendo hoje, lá em 1930. Certamente falou, não, isso deve ser invenção, loucura, sei lá, quem sabe. Mas alguns poucos acreditaram nisso. Certamente, alguns que lá atrás acreditaram, né, desencarnaram, encarnaram novamente, reencarnaram e estão aqui entre nós. Quem sabe sejamos alguns de nós que estamos aqui hoje com esses estudos, olhando para tudo isso e falando, puxa, isso faz muito sentido, não sei, de alguma forma eu sinto isso como sendo real, porque está aqui, a prova está aqui, o mestre disse lá atrás e isso está acontecendo hoje, não é nenhuma previsão, né, de horóscopo, de nada disso, é algo factível, real mesmo. Então, essas invenções maravilhosas, elas estão vindo à tona cada vez mais. Então, muita gente está despertando, né, através dessa presença divina para trazer esses inventos lá do passado. Né? E essas maravilhas, essas invenções, elas ficaram seladas durante muito tempo, né, que foi quando se deu o afundamento da Atlântida. Então, toda essa tecnologia ela ficou ali fechada, hermeticamente fechada, guardada, selada, e agora muitos que entraram em contato, que viveram lá na Atlântida, estão encarnando ou já são mestres, estão trazendo isso para a nossa realidade de mundo. Coisas que a gente normalmente não sabe muito bem como utilizar, né? A gente utiliza de maneira, vamos dizer assim, egoísta, às vezes assim, completamente inconsciente. Mas tudo isso está sendo aperfeiçoado para a humanidade, para a gente ter coisas cada vez maiores e melhores. E isso vai depender, obviamente, da elevação, né, de cada um de nós, ou seja, da humanidade, para receber isso na íntegra. Depende daquilo que é a nossa proposta, a nossa busca. E então a perfeição de toda essa grandeza, né, toda essa grandiosidade, ela começará, né, a surgir na nova Idade Dourada. Então é aquilo que a gente fala sobre o alvorecer da nova era, né, porque muita gente toma esse tema como algo ridículo ou místico. Não, nova era é um novo período, a Idade Dourada, aquilo que é o amanhecer de um novo tempo, que é o que está acontecendo pouco a pouco, mesmo em meio a toda essa confusão que infelizmente a humanidade acaba estabelecendo, né? Pensando só no seu ego, nos seus prazeres, enfim, mas é o aprendizado e a gente vai despertando aos poucos. E o Mestre Saint-Germain diz que os mestres são os guardiões silenciosos, são aqueles que realmente mantêm e mantiveram todo esse, vamos dizer assim, esse arcabouço, nessa quantidade de informações, né, de grandes instrumentos, de grandes, vamos dizer assim, coisas valiosas, importantes,
para a nossa vida. São esses mestres que guardam isso de forma muito silenciosa ao longo do tempo e na medida em que a gente tem a condição de entrar em contato com isso, vai sendo liberado. Então, tudo isso acontece de forma secreta, né, para benefício de todas as pessoas, de toda a raça, né, até o despertar de cada um, né, até o momento em que cada um realmente esteja aí pronto, preparado para poder receber isso e saber como utilizar de maneira verdadeira, de maneira que seja em benefício do todo e não simplesmente em benefício próprio. Infelizmente, a gente vê ainda, né, essa condição tão egoísta, tão difícil, onde as pessoas vivem e acumulam a sua riqueza, que no nosso caso aqui em termos de humanidade, infelizmente está concentrada numa pequena parcela da humanidade, em algumas poucas pessoas comparado àquilo que é a totalidade, né, da humanidade aqui. E muita gente passando fome, passando necessidades que não precisariam existir. Então, enquanto nós não superarmos, não ultrapassarmos essa condição egoísta, nós não vamos receber a totalidade do que está aí aguardando em termos de benefício, em termos daquilo que é a própria glória de Deus. É descarregar o paraíso na terra, né? É a chamada Nova Jerusalém que se cita na Bíblia, enfim, e outras citações que são feitas em outros escritos também, né? Então, nós estamos passando por uma transição e depende de nós, depende daquilo que a nossa, o nosso interesse, a nossa disposição em mudar, em alcançar essa realização interna e expressar aquilo que é a nossa presença divina para que a gente possa realmente manifestar tudo o que nós temos de melhor enquanto humanidade. Tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje e vamos para a próxima. Feliz reflexão, bons estudos, seja sempre para a nossa elevação. Gratidão pela oportunidade. Bênçãos.